Nesta aula eu vou mostrar como consumir uma Web API em uma aplicação ASP.NET Core MVC. Na aula anterior nós criamos a nossa aplicação Web API, né? Definimos os serviços que ela vai expor, que é o gerenciar informações de contatos, e definimos os endpoints, as URIs para acessar o recurso exposto pela nossa Web API. Temos assim um serviço RESTful, tá? Que quando publicado vai atender às requisições e vai poder ser consumido. Então, né, nós fizemos o seguinte, nós usamos uma abordagem para criar essa Web API usando o Entity Framework Core Codefist. Tá? E fazendo uma pequena correção com relação ao slide da aula anterior, quando nós criamos o nosso controlador, eu usei o Scaffold para gerar o controle com os métodos Action. Não tem View, né? Uma Web API, por padrão, ela não tem View. Tá? Então, aqui no slide anterior, eu tinha colocado com os métodos e as views. Não, é só com os métodos Actions. Né? Então, nós temos uma Web API definida no nosso controlador Contatos Controller, tá? Que vai acessar informações de um banco de dados SQL Server de contatos usando o Entity Framework Core. E o que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos consumir esse serviço. Nós já fizemos isso usando o Postman, que eu mostrei que só para mostrar que as requisições estavam sendo atendidas e os dados estavam sendo, o banco de dados estava sendo sensibilizado com alterações e inclusões, né? E nessa aula eu vou consumir essa Web API, esse serviço RESTful, usando uma aplicação ASP.NET Core MVC. Então eu vou abrir o nosso projeto aqui da nossa Web API, tá? Então, eu chamei a solução de contatos Web API e o nosso serviço está definido aqui no Contatos Controller, tá? Eu esqueci de falar sobre esse atributo produces aqui. Esse aqui é um filtro que vai definir o tipo o tipo que vai ser suportado pelas respostas aqui dos métodos Actions, que vai ser o formato JSON, né? Temos a nossa rota é API contatos, aqui o fato de estar maiúsculo ou minúsculo, isso aqui ele não é case sensitive. Se você digitar API contatos minúsculo ou maiúsculo, ele vai atender. Então está aqui todos os métodos, isso aqui foi gerado pelo Scaffold, tá? E nós já vimos que eles estão funcionando. Então agora o que eu vou fazer? Eu poderia, né, criar um outro projeto, mas eu vou aproveitar esse projeto e criar aqui um controlador, só que eu vou criar um controlador MVC. Tá? Apenas reforçando na ASP.NET Core, todos os controladores, tanto para gerar um serviço Web API como para trabalhar com MVC, eles eram da mesma classe, possuem o mesmo roteamento. Foi unificado, né? Diferentemente da ASP.NET MVC 5, que eles estavam em namespaces distintos. Tá? Então, no ASP.NET MVC 5, a Web API ele herdava de Controller API, tá? E agora não. Tanto o MVC como o Web API herda de Controller, da classe Controller. Então aqui vamos dar uma olhadinha na estrutura do projeto. Olha, como é uma Web API, eu não tenho pasta views, tá? Ó, eu não tenho roteamento, né, para actions. Eu só tenho aqui no Launch Settings, ele levantando a minha API, a URL de inicialização vai ser, ele vai mapear para API Values, que é aquela a Web API que ele cria por padrão. Tá? Então aqui eu poderia até excluir. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar contatos, né? E eu vou executar, você vai ver que ele vai atender e exibir informações da minha Web API aqui no navegador. Só para a gente ter certeza que está tudo ok mesmo, né? Está tudo funcionando. Olha lá, ele vai para API contatos. E ele vai, olha lá, exibir os contatos que eu tenho cadastrado, né? Esses contatos estão aqui nessa tabela aqui, ó, contatos DB. Olha lá, ó, contatos DB.
tá? Então, beleza, eu tenho tudo funcionando. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu vou parar aqui, né? Eu tenho que criar uma aplicação, eu vou consumir essa Web API usando um controlador MVC. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser os passos que vamos ter que fazer, né? Eu vou ter que criar um controlador com os métodos para consumir a Web API, criar as views, né? E vou ter que fazer um ajuste no projeto, porque se você dá uma olhadinha na estrutura, eu não tenho a pasta view e não tenho nenhuma view nesse projeto. Eu não tenho a view layout, eu não tenho a view start, eu não tenho a view import, e eu preciso dessas 3 views, pelo menos para as minhas views serem no mínimo funcionais, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse projeto, vou criar um controlador MVC com o método Actions e vou criar views bem simples, tá? Para consumir a nossa Web API. Então o meu objetivo é consumir a Web API que expõe os serviços aqui nesse controlador. Então eu vou aqui na pasta Controller, deixa eu fechar esse aqui, né? Fechar tudo que eu tenho aqui e vou trazer aqui para cá, ó. Vou dar um add controller, eu vou criar um controlador. Aqui, ó, eu vou criar um controlador MVC vazio, tá? E eu vou chamar esse controlador de teste controller, vai ser o nome do meu controlador. Ele vai criar lá na pasta controller, você vai ver que ele vai criar com o método index, tá? Tá vendo? A erva de controle é igualzinho o controle da Web API, só que ele está retornando uma view, né? Então aqui o que eu vou fazer, tá? Antes de ajustar aqui, eu vou definir aqui um método para consumir a Web API. Então, ó, eu vou executar só para a gente obter o endereço, apesar que eu poderia ver qual é a porta que ela está atendendo. Então, ó, ela atende nesse endereço aqui, tá? Muito bem, então agora eu vou abrir aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar aqui para me lembrar o endereço aonde a minha Web API está atendendo. Então, eu vou já definir aqui o primeiro método para mim acessar a Web API. Então, o método index, ele vai retornar uma lista de objeto contatos, tá? Então, para isso, tá, eu vou definir aqui uma base URL que vai ser esse meu endereço aqui, até aqui, ó. É uma string, onde eu estou definindo o endereço base, onde eu informo o protocolo e a porta onde eu estou atendendo, tá? Então agora aqui no método action, eu vou fazer o seguinte, eu vou querer retornar uma lista de contato, né? Então eu vou dar um list contato, que eu vou chamar contato lista, new list contato. Então eu vou referenciar contato, que está definido aqui na pasta models, né? Por isso que eu vou usar esse projeto, senão eu teria que recriar isso em outro projeto. Eu poderia criar um outro projeto separado, tá? Muito bem, agora eu vou acessar as informações da minha Web API, então eu preciso incluir no meu projeto dois pacotes. Então eu vou aqui em Tools, vou no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Vou aqui em Browser e vou colocar, ó, esse aqui, NewtonSoft, JSON. Por quê? Porque as informações da minha Web API vão estar trafegando no formato JSON. Então eu vou precisar serializar essas informações para colocar no cabeçalho da requisição, deserializar quando a resposta vier, e eu vou trabalhar com JSON. Então eu vou precisar criar isso, esse pacote no meu projeto. Então eu vou dar um install, ele vai instalar isso no meu projeto, tá? Eu preciso dessas informações. E outro pacote que eu preciso é do HTTP client.
que é esse pacote aqui, ó, microsoft.net.http, tá? Então vou precisar desse pacote no meu projeto. Então eu vou marcar e instalar. Ele vai instalar diversos pacotes aqui no meu projeto, tá? Eu tenho que confirmar. Então vamos aguardar. Ó, ele já terminou. Muito bem. Então eu já tenho os pacotes instalados. Então agora eu vou usar o HTTP Client para enviar requisições HTTP para minha Web API. Então eu vou dar o using, eu vou comentar, a primeira implementação eu vou comentar e vou explicar. Nas demais eu vou apenas copiar e colar porque elas são idênticas, tá? Então eu vou dar um using aqui, HTTP Client, né? Vou chamar de cliente e vou criar uma instância do meu HTTP Client. Então deixa eu criar a instância aqui. Então agora, a primeira coisa que eu vou definir aqui nesse... Opa, aqui eu esqueci do... A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que definir o endereço base, que vai ser... Eu vou criar uma instância da URI e aqui eu vou passar a minha base URL, que é o endereço onde a minha Web API está atendendo, tá? Eu preciso definir o base address. Aqui agora eu vou definir, tá, o tipo de conteúdo com o qual eu vou trabalhar. Então eu vou usar o media type with quality header value. Isso aqui é apenas para me definir que o meu cabeçalho, a informação que está vindo no meu cabeçalho, o content type, é do tipo JSON. Então eu vou copiar e colar aqui, ó, porque isso aqui é meio trabalhoso. Então deixa eu recolher aqui. Então aqui é só para mim falar isso aqui, ó, application JSON. Agora eu vou definir, vou aplicar no cabeçalho, né, o accept, que tem que ser também do formato JSON. Então o default request readers, o accept, eu vou adicionar, vai ser do meu content type, que vai ser o formato JSON que eu acabei de definir aqui em cima, tá? Ó, aqui, ó. Feito isso, eu vou dar um HTTP response, vou enviar a minha requisição, né? Então vou usar essa classe e vou obter a resposta. E aqui no cliente, ó, eu vou dar um get async. Vou enviar a requisição. Aonde a minha Web API está atendendo? Ela está atendendo na URI API contatos. Certo? E aqui eu vou obter o resultado disso. Então, vou mandar a requisição e vou obter a resposta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar se essa minha resposta ela obteve um status code do HTTP bem sucedido. Se a minha requisição bateu lá e foi atendida, eu vou definir uma variável aqui que eu vou chamar de contato response e vou pegar o conteúdo
e vou ler read as string, que vem no cabeçalho da resposta. Então lá eu mandei a requisição, né, para a API contatos. Aqui ele vai retornar toda a lista de contatos. Eu vou ler essa lista e aí eu vou contato lista. Eu vou atribuir a minha variável aqui, que é uma lista de contato aqui. Só que para mim fazer isso, eu tenho que dar um JSON convert, eu tenho que converter, tá? Deixa eu dar um... Ó, eu vou ter que usar o Newtonsoft e aqui eu vou desserializar o objeto, porque ele está serializado. Certo? E aqui, esse retorno view aqui, ó, ele vai estar aqui, né? E eu vou passar isso aqui para minha view. Contato lista. Então é isso aqui, ó. O meu método index, ele está criando a lista de contatos, tá? Está criando uma instância de HTTP client, que é a classe que eu vou usar. Está definindo o endereço base que eu vou acessar. Está definindo o formato dos dados no request. Aqui ele define o content type e o accept. Tá? E aqui eu estou dando um get async para minha API contatos, a minha URI. Essa API contatos, tá? Ela vai retornar todos os contatos. Então eu verifico se a resposta foi obtida com sucesso, tá? Leio essa resposta, eu desserializo, tá? Porque quando eu envio a requisição no request, ela vai ser tratada e a resposta vai retornar serializada. Então eu tenho que converter isso para minha lista de contatos e exibir na minha view, tá? Então na próxima aula eu vou continuar e definir os demais métodos aqui do nosso controlador MVC para acessar a Web API. Até a próxima aula.